Oi, oi pessoal, bem-vindos ao primeiro workshop sobre marketing digital para cake designers. É uma grande alegria e honra ter você aqui comigo. Eu sou Grace Pantoja, sou advogada, social media e especialista em marketing digital. Antes da gente chegar aqui no tema da nossa primeira aula, eu queria falar com você um pouquinho sobre a minha história e por que eu acredito que ela também tem um pouco a ver com a sua história, porque eu vejo que muitos de vocês não estão aí nessa carreira como uma primeira opção, né, como uma primeira escolha. E a minha também não foi, né? Algum tempo atrás, quando eu estava lá naquela fase que a gente tem que definir o que vai fazer da vida, né? Eu optei pelo direito, eu realmente amava, né? Aliás, eu gosto muito até hoje. E eu escolhi, fiz essa opção, fiz a faculdade, já comecei a estagiar desde o primeiro ano, sempre trabalhei e eu estava realmente apaixonada, né? E quando eu me formei, eu estava lá com todo aquele sentimento, né, de, eu vou mudar o mundo, eu vou ajudar as pessoas a resolverem as suas demandas jurídicas, os seus problemas. E quando a gente está aí realmente assumindo os casos e vendo, né, que o judiciário ele é muito, muito moroso, né, isso desanima muito a gente. E quando eu me formei, eu já estava formada há algum tempinho, eu me casei, né, mudei de cidade e estava toda naquela fase de recolocação profissional, de uma nova vida. Eu estava muito feliz, né, por ter aí casado, estava com o amor da minha vida e de repente eu estava vivendo um outro momento na vida profissional, onde eu não me sentia mais feliz com aquela amorosidade, com aquela falta de agilidade. Estudar para prestar um concurso público também não era uma coisa que fazia minha cabeça naquele momento, né? Porque você não ingressa logo de cara na carreira, no cargo, ainda que você passe. E eu estava realmente num momento bastante complicado na minha profissão. E eu sempre, em paralelo a isso, ajudei meu marido com os sites que ele faz, com os projetos dele, né, com os projetos online, e ajudava ele na divulgação, nas redes sociais, enfim. Sempre foi uma coisa que eu fiz com muito carinho, mas ainda sem uma coisa assim profissional. Foi quando um amigo nosso, né, que estava começando um negócio, uma rede de lojas, e já sempre uma pessoa muito antenada, falou assim: Grace, eu preciso de alguém para cuidar da minha divulgação na internet e nas redes sociais. E eu acho que você é a pessoa ideal para me ajudar a fazer isso. Claro que eu fiquei surpresa e muito feliz naquele momento, porque alguém tinha visto um talento em mim e estava confiando, né, um trabalho muito importante, e eu fiquei realmente entusiasmada com aquilo, claro, com um pouco de medo, porque eu ia começar realmente ali a fazer aquilo para valer, né, como uma profissão, né, ainda que há um convite de um amigo, e realmente comecei a fazer aquilo, comecei a estudar e fui fazendo cursos, né, com o recurso desse trabalho. Foram aparecendo outros clientes e hoje eu me dedico somente ao marketing na internet e nas redes sociais. Eu ajudo pessoas a serem encontradas e a encontrarem o seu cliente dentro das redes sociais e da internet. E eu sou muito, muito, muito mais feliz. E isso me fez pensar, né, que quando eu era pequena eu já vendia, eu sempre gostei de vender, então eu comprava uma lapiseira legal, uma amiguinha da escola via, eu vendia para ela, às vezes com 25, 30, 40 centavos de lucro. E eu sempre fiquei muito feliz, né? E hoje eu trabalho ajudando as pessoas a venderem os seus produtos, os seus serviços, né? E eu contei um pouquinho dessa história para vocês, porque eu sei que muitas vezes as pessoas entram no mundo da confeitaria, elas se tornam cake designers, não como primeira escolha, né? Mas como uma segunda opção no momento de transição da vida, e fazem isso com muito, muito, muito amor. Porque para mim, realmente, eu acho que é uma arte o que vocês fazem com açúcar, com farinha, e também porque não tem nada melhor do que a gente participar ali ativamente, às vezes com o bolo, né, o grande destaque de uma comemoração, de uma celebração. Então é realmente uma grande alegria eu estar aqui com você hoje, falando um pouquinho sobre marketing e sobre internet e redes sociais. Agora que eu contei a minha história para vocês, vamos entrar aí no tema dessa primeira aula aqui do nosso workshop. Enfim, a gente está aqui para falar de marketing, né? E dos pilares principais para o marketing. E esses pilares a gente vai começar a ver que a gente consegue levar isso para a internet, para as redes sociais, mas é preciso que você entenda o porquê que a gente tem que fazer determinadas coisas, né? E a gente vê, né, que os grandes empreendedores que começaram pequeno, uma das chaves do sucesso deles,
e que vai ser a chave do seu sucesso é você entender quem são hoje os seus clientes. Quem são os clientes que você quer atingir? O que eles fazem? Como que eles vivem? Quais são as características principais desse público? Porque quando você descobre isso, você começa a entender também as necessidades dessas pessoas, né? E quando a gente leva isso, por exemplo, para as redes sociais, a gente percebe que não são só curtidas, são pessoas. E a gente tem exemplos de grandes empreendedores brasileiros que, por conta, né, desse estreito relacionamento, dessa vontade de entender, né, o que o cliente dele precisa, o que o mercado precisa, conseguiram resultados fabulosos. Então você precisa pensar quem que são os seus clientes hoje, quem são os clientes que você quer atingir, que você quer que compre, que encomendem o seu bolo. E para isso você precisa realmente fazer um exercício, né? Não adianta você fazer as coisas, sair colocando o conteúdo na internet, no seu site, ou mesmo fazendo uma divulgação pelo WhatsApp, sem que você realmente ofereça algo de valor para aquela pessoa, aquilo que a pessoa veja e fale: meu Deus, é exatamente isso que eu quero, é exatamente isso que eu preciso. Essa técnica de saber o que o cliente precisa, quais são as suas necessidades, já funcionava há décadas e décadas atrás, sempre funcionou. Hoje, com o advento da internet e das redes sociais, isso se tornou muito mais poderoso. Primeiro porque você vai alcançar muito mais pessoas e porque as ferramentas de tecnologia nos ajudam a encontrar exatamente quem a gente quer encontrar. A gente consegue oferecer hoje, tanto por meio de anúncios quanto por meio de direcionamento da sua página, exatamente para aquelas pessoas que são relevantes para o seu negócio e principalmente para quem precisa consumir o seu conteúdo, né? Porque eu brinco que não tem nada melhor do que a gente ser encontrado pelo nosso cliente, né? E para a gente ser encontrado pelo nosso cliente, a gente precisa saber quem são os nossos clientes, quem são aquelas pessoas que a gente quer realmente impactar, quem são as pessoas que precisam do nosso produto, do nosso trabalho. Então, se você não sabe isso, você não consegue criar um relacionamento, você não consegue fazer uma venda teleguiada exatamente para aquela pessoa, porque a gente sabe que tem milhares e milhares de pessoas no mundo, existem determinados produtos para cada tipo de pessoa, né? E se você conseguir encontrar a pessoa que realmente precisa daquilo que você oferece, que ela vai entender o valor do seu trabalho, a venda fica muito mais fácil, né? Tanto no pessoal ali ao vivo e a cores, quanto nas redes sociais isso não é diferente, só que nas redes sociais você consegue alcançar em muito menos tempo, muito mais pessoas. E como eu falei, quando a gente começa a pensar no cliente, nas necessidades dele, no que ele precisa e no como é que ele é, a gente começa a fazer um exercício muito bacana e que às vezes a gente se esquece quando a gente está ali numa rede social administrando uma página, porque muitas vezes você fica pensando: meu Deus, tenho poucas curtidas aqui na minha página, tenho poucos seguidores no Instagram. E a gente esquece que por trás daquela curtida, por trás daquele número, existem pessoas. E não adianta, os números eles não compram nada, né? Os números são apenas números, são apenas dados. O que compram são as pessoas que estão ali do outro lado da tela. E quando você começa a entender isso, você para de focar em números. Eu preciso ter tantas curtidas, eu preciso ter tantos seguidores na determinada rede, eu preciso disso, eu preciso daquilo. A gente supervaloriza a curtida. Na verdade, a gente precisa analisar pelo prisma de serem pessoas do outro lado e também a gente precisa pensar que além de serem pessoas, a gente não pode só ver a curtida, a gente tem que ver se a pessoa comentou alguma coisa, ela foi impactada ao ponto de chegar lá e escrever alguma coisa para você, ou de marcar um amigo, ela viu um bolo ali de um tema, por exemplo, Frozen, e marcou uma amiga, porque ela sabe que a amiga estava pensando naquele tema e aquilo ali podia inspirar, ou até mesmo realmente ver se ela quer realmente entrar em contato com você, ver quanto que é o valor daquele bolo, como é que é feito, enfim. A gente super valoriza a curtida e não presta atenção naquilo que realmente a gente deveria prestar atenção, que são pessoas e que a gente está impactando aquela pessoa com o conteúdo. Claro que você vai me falar: Grace, mas tem muita gente que curte sem nem ver, sem nem pensar.
Exatamente. A gente super valoriza quando a pessoa vai lá, ela entra, ela compartilha uma postagem sua, ela comenta, ela realmente foi impactada por aquilo e é nisso que você precisa começar a prestar atenção a partir de hoje. A gente não pode ficar preso somente a números. E como eu falei, número não compra nada. Quem compra são as pessoas e elas compram por conta do relacionamento que ela cria com você. Ninguém vai sair encomendando um bolo com uma determinada pessoa porque ela achou na internet. Não, ela vai achar, ela vai ver a sua página, ela vai ver o seu posicionamento, ela vai ver a sua atenção para com as outras pessoas que estão ali comentando, a sua atenção pelos clientes, as avaliações se você tiver lá na sua página, e ela vai criando ali um relacionamento com você, ela vai tendo ali uma primeira impressão. Então é por isso que a gente tem que prestar muito atenção no cliente e na impressão que a gente está passando para ele nas redes sociais e parar de ficar pensando em números. Todos os meus clientes que começaram a ver aqueles números como pessoas e começaram a interagir com o público e começaram a prestar atenção na imagem que eles estavam passando ali para quem era o público dele, o resultado foi realmente surpreendente. E não vai ser diferente com você. A partir do momento que você começar a entender isso e colocar isso em prática, você vai ver que você vai conseguir fazer com que os seus bolos e doces estejam mais presentes ali em mais comemorações, em mais festas, e você vai começar a sentir ali o resultado desse trabalho. É um trabalho diário, é um trabalho de formiguinha, não é do dia para a noite, mas eu te garanto que você vai conseguir perceber, né, não só ali no dia a dia da administração das suas mídias, mas também no faturamento e nas suas vendas. Então presta atenção nisso, são pessoas. Um ponto que a gente pode trabalhar muito bem com marketing, principalmente na internet, nas redes sociais, é a questão da valorização do seu trabalho. Eu entendo que hoje em dia tem muita gente que fica só pensando ali na questão do preço, e muitas vezes as pessoas procuram o preço mais barato, o preço mais baixo. Mas o que eu quero te falar de novo é que você não tem que ficar pensando no preço, você tem que pensar no valor do seu trabalho. Você tem ali a sua dedicação, você tem ali o preço dos ingredientes que você usa, e quanto melhores os ingredientes, quanto mais refinados, mais caros eles são, quanto mais ricamente decorados os bolos são, mais eles exigem técnicas e aprimoramentos. Então, realmente, o preço daquele produto, ele vai subir em relação ao que você era quando você começou fazendo bolos mais simples. E o que a gente precisa educar o consumidor, e a internet, as redes sociais, você consegue fazer isso muito bem, é você mostrar o valor do seu trabalho para o cliente. E na composição de valor, a gente tem não só os ingredientes, o valor dos ingredientes, mas a gente também tem a dedicação, a gente tem o seu trabalho, a gente tem o seu atendimento, o seu carinho por estar ali ajudando aquela pessoa a deixar mais rica e mais bonita e mais gostosa a celebração que ela tanto quer fazer, né? E quando a gente fala de valor e de preço, eu sempre dou um exemplo, por exemplo, de um produto que a questão do valor ela já está definida, que é, por exemplo, um carro da BMW. Ninguém discute que aquele carro não vale X mil reais, a gente sabe que vale. E vale por quê? A gente sabe que está comprando um produto que ele foi ricamente projetado para te dar o melhor desempenho como carro, como conforto, como luxo, como elegância. E ninguém discute o valor daquilo. Claro, é caro? Sim, é muito caro. Não é para todo mundo? Realmente não é para todo mundo, mas com certeza que se você tivesse hoje o dinheiro que fosse necessário para comprar um BMW, você não iria ficar ali discutindo a questão do preço, não me dá um descontinho aqui, me dá um descontinho ali, porque você sabe que aquele produto realmente é um produto excelente, né? Porque a marca já vem trabalhando essa questão da excelência, se posicionando no mercado e utilizando todos os recursos e todos os produtos para que aquele produto final fique realmente maravilhoso e esteja valendo ali cada centavinho que eles estão cobrando, né? E claro, você vê, a gente pegou aí um exemplo de um fabricante de carro centenário e claro, a gente está às vezes começando hoje, você está começando às vezes prestar atenção nessa questão de como passar o valor do seu produto.
hoje, mas é possível você ir educando o seu consumidor para o valor do seu trabalho, tá? E a gente também tem que pensar que o mercado está aí para atender a todas as pessoas, tanto as pessoas que podem comprar um BMW, quanto as pessoas que precisam comprar um carro mais simples, porque é aquilo que elas podem realmente adquirir, né? Mas a gente tem que pensar, mais uma vez, que aquela pessoa, ela pode não ter o dinheiro para comprar um BMW, ela vai ter o dinheiro para comprar um carro mais simples, mas dentro daquelas possibilidades financeiras que ela tem, ela vai procurar realmente o melhor, né? O que lhe pareça melhor na relação do custo-benefício. E aí entra a questão de valor, né? E de você encontrar o cliente certo para consumir aquele seu produto. E tudo bem, vai ter gente que não vai poder consumir o seu produto, você não vai poder atender, tudo bem, não tem problema, a gente tem que se focar em quem realmente vai entender a questão do valor do seu produto e que está precisando daquilo que só você pode vender para ele, né? E a gente também tem que prestar muito atenção naquela outra crença limitante que muitas pessoas têm a respeito do quê? A respeito de, mas já tem muita gente divulgando bolo, mas já tem muita gente fazendo bolo decorado com chantilly, com chantininho, com buttercream, mas já tem muita gente fazendo bolo com pasta americana, bolo XYZ, mas já tem muita gente. Gente, nós somos únicos, você é único, eu sou única e pode ter uma pessoa fazendo exatamente a mesma coisa que a gente, mas os nossos clientes, eles estão precisando dos nossos produtos. Tudo que você faz é único, como você é único. Então a gente precisa parar de pensar nisso, porque é realmente uma crença limitante. Se você começar a não mais fazer bolo, porque já tem muita gente fazendo, imagina só, daqui a pouco você vai ter duas ou três pessoas fazendo só aquilo. E, na verdade, tem mercado para todo mundo, né? Então, isso é a primeira crença limitante que eu quero que você pare agora. Se você não tem a sua página, a página da sua confeitaria no Facebook, seu perfil no Instagram, enfim, nas redes sociais, ou se você simplesmente abandonou, pare com isso, volte agora, né? Fotografe aí seus bolos, pense no que você vai mostrar para o teu cliente e volte com tudo, porque tem gente, sim, que está esperando exatamente isso para poder te conhecer, para poder ser um cartão de visita seu, e é um erro muito, muito grave. Por que também? Eu vou te explicar isso agora. Porque a gente pensa normalmente que a concorrência é uma coisa negativa. Mas tem muita gente fazendo o que eu faço, a concorrência, praticam preços desleais, enfim. Uma série de coisas aqui que a gente poderia ficar falando, mas que, na verdade, se você fosse paralisar por conta disso, realmente você não vai crescer, você não vai vender mais. E eu tô aqui para te falar que a concorrência, ela pode e deve ser a sua maior aliada. Aí você vai falar, Grace, por quê? Porque é ela que vai poder te mostrar aonde você precisa melhorar, o que você precisa fazer e deixar de ficar só reclamando, entrar aí na atividade, né? E outra coisa muito legal que o marketing nos ensina é que quanto mais pessoas falando sobre um determinado produto, mais gera desejo no consumidor que está ali do outro lado. Imagina, se não tivesse ninguém fazendo bolo com pasta americana, o consumidor não ia nem saber o que era pasta americana, às vezes nem sabe, ele só quer aquele bolo decorado XYZ que só dá para fazer com pasta americana. Se você não tivesse ninguém mostrando para ele que dá para fazer rosas e flores maravilhosas no bolo para decorar, com chantininho, que é o que usa aqui no Brasil, ou buttercream, que usa no exterior, ninguém estaria sabendo daquilo. E quanto mais gente mostrando isso, mais desejo gera no consumidor. E aí o que o consumidor vai fazer? Vai falar, nossa, eu preciso encontrar alguém que está aqui perto para poder encomendar um bolo assim. Quem será que está fazendo isso? E nessa hora que você entra, né? Então, a gente precisa parar, né, de pensar que a concorrência é nossa inimiga. Não, não, não. Ela é sua melhor amiga. É ela que vai te levar. Primeiro, para que você saia da inércia, né? Para que você veja onde você pode melhorar, o que você pode fazer, né? E para se inspirar, né? Porque eu brinco que quando a gente está desbravando aí uma floresta que ninguém trilhou nada, dá muito mais trabalho. Quando você tem alguém que já trilhou aquele caminho, que está lá na frente, que abriu aquela trilha, ainda que o mato tenha ali crescido em volta, você consegue ter um caminho. E é isso que a concorrência faz pra gente, né? Sem contar aí os grandes cake designers, né? Que a gente tem
pessoas talentosíssimas que já estão lá na frente, que já conseguiram colocar ali o valor do trabalho deles no seu produto, e a pessoa nem discute, ele vira realmente um mestre, aquilo que ele faz, vira uma inspiração, e é isso que eu acho que é um grande pódio na carreira de qualquer pessoa, a partir do momento que você começa a inspirar outras pessoas, né? Não só as pessoas que vão ser os seus consumidores, mas os seus colegas de profissão. Eu acho que isso é realmente o grande reconhecimento de uma carreira. Então, gente, vamos aproveitar a concorrência, porque ela é sua maior aliada, hein? Então, vamos lá, vamos espiar, vamos ver o que o pessoal aí que você acha que são seus concorrentes estão fazendo e que os grandes cake designers que você admira estão fazendo, para ver no que você pode melhorar e, principalmente, também aquilo que você já é bom, porque às vezes você está fazendo alguma coisa que aquela pessoa não está fazendo e você vai ficar feliz, vai falar, gente, olha só, eu consegui, nesse ponto, tá fazendo isso aqui melhor. E é muito, muito, muito importante que você entenda isso que eu tô te falando, porque eu tenho certeza que vai mudar totalmente a maneira como você se posiciona na internet, como você se posiciona aí na sua vida profissional, e você vai ter resultados surpreendentes. Então, gente, recapitulando o que a gente viu nessa primeira aula, e tô te falando isso porque eu vou te pedir depois que você coloque a mão na massa, que você comece realmente a trabalhar tudo isso que a gente falou. O primeiro ponto que a gente viu aqui foi que a gente deve encarar as pessoas como pessoas que estão ali do outro lado da tela e não mais como curtidas, como números. Isso é muito importante, porque só assim você vai conseguir entender quem que é o seu público e o que você vai precisar fazer para alcançar esse público e para se tornar uma referência, para criar um relacionamento com ele. O segundo ponto muito, muito importante é saber como que você vai produzir conteúdo na internet, nas redes sociais, para gerar o impacto do valor do seu trabalho. Como é que você vai se posicionar para que quem entra ali na sua página consiga falar, uau, olha que coisa legal, olha, e deixar nítido ali o valor do seu trabalho. Seja realmente com fotos mais elaboradinhas, com conteúdo que você vai ali postar para a pessoa, que você sabe que, por exemplo, você trabalha ali fazendo muito bolo de aniversário, muito bolo de mêsversário, então você pode postar um conteúdo sobre maternidade, repostar um conteúdo de uma outra página, sempre dando os créditos. Como é que você vai demonstrar ali o valor dos ingredientes que você usa, como você vai demonstrar a atenção que você dá para as pessoas que estão ali curtindo, comentando, ou te fazendo perguntas, né? Você vai demonstrar esse atendimento, os canais que você deixa ali em exibição, né? Para as pessoas entrarem em contato com você. E o terceiro ponto, que também eu considero extremamente importante, é parar de achar que a concorrência é sua inimiga. Não, a concorrência é sua maior aliada, ela é a sua fonte de inspiração, ela tem que ser a motivação para você continuar trilhando e desbravando esse caminho para chegar lá nos grandes cake designers que hoje são inspiração não só para os clientes dele, não só como modelo, né? Olha, eu quero esse bolo aqui que fulano fez, eu quero algo parecido com isso, mas também inspirando você, que também é colega dele, que também é profissional, tá bom? Eu deixei aqui embaixo, vocês vão ter para baixar um PDF com um exercício prático para você pôr a mão na massa, para você pensar a respeito disso e para começar a pensar no que você pode fazer para melhorar. E eu vou te esperar na próxima aula, onde a gente vai entender tudo isso que eu falei aqui e como colocar em prática nesses novos tempos de internet, de redes sociais, onde milhões e milhões de pessoas estão ingressando hoje e aonde você vai poder ser encontrado pelo seu cliente e encontrar o seu cliente ideal e aí mostrar o conteúdo de valor, tratá-lo como pessoa e vender mais, tá bom, gente? Muito, muito obrigada por você que ficou aqui comigo nessa primeira aula e a gente se vê aí na segunda aula e qualquer dúvida, deixa aqui o seu comentário também abaixo, a sua pergunta que eu vou fazer questão de te responder, tá bom? Obrigada, um beijo enorme e a gente se vê na próxima aula.